Olá, tudo bem convosco? Eu sou o Ricardo Crispim e este é o episódio 11 do podcast Uma Velha Questão. Hoje vamos conversar sobre urnas e velhos e coisas dos votos e não sei o quê. Na Constituição da República Portuguesa, artigo 49, o direito de voto é atribuído a todos os cidadãos maiores de 18 anos, ressalvadas incapacidades excepcionais previstas na Lei Geral. O direito de voto é simultaneamente um direito pessoal e um dever cívico. Assenta, assim, numa ideia de cidadania participativa e responsável. Estão a par, certo? Pois, a verdade é que muitas pessoas adultas mais velhas não exercem o seu direito de votar não por falta de vontade, mas devido à falta de incentivo por parte das pessoas ao seu redor e das instituições que os apoiam, privando-os de um direito que, como sabemos, também lhes pertence. Particularmente sobre as instituições, há uma dificuldade gigantesca em pôr a lei em prática e garantir que as pessoas que cuidam possam votar é claramente uma delas. Nestes contextos existe um fenómeno endémico difícil de combater. Dos muitos que vos poderia falar, um deles é a incapacidade genérica das equipas em olhar para os velhos como adultos, como seres humanos reflexivos e pensantes. Este problema é particularmente visível nos lares de idosos. E sabem porquê? Porque, embora não esteja escrito ipsis verbis nos regulamentos destas instituições, é inegável que o ADN das suas práticas reflete uma restrição significativa da liberdade das pessoas que ali residem. O relatório Carta Social 2021, a mais recente disponível online, revelou que a maioria dos usuários dos serviços destinados às pessoas mais velhas têm 75 ou mais anos, indicando uma tendência de uso destes serviços em fases avançadas da vida. No entanto, os lares de idosos têm níveis mais altos de dependência do que os centros de dia e os serviços de apoio domiciliário. Este relatório acrescenta ainda que a maioria das pessoas que beneficiam de cuidados formais não apresenta dificuldades ou não apresenta grandes dificuldades de saúde mental, visual, auditiva ou de fala, exceto nos lares de idosos, onde há uma prevalência de problemas físicos e mentais. Só isto explica porque é que na maioria dos casos, quando alguém ou uma família procura estes espaços do cuidado, o motivo, na maioria das vezes, está centrado na perda de autonomia do velho. Ora, como sabemos, quando se perde a autonomia, passa-se para o lado de lá. O lado dos não adultos que, como sabemos, não votam, ou melhor, não podem votar. O problema reside precisamente aqui. As práticas cuidativas a pessoas adultas mais velhas organizam-se em função de estereótipos negativos que, em geral, retratam estas pessoas como incapazes de pensar além fronteiras, incapazes de assumir responsabilidades, incapazes de se posicionarem no presente e muito menos no futuro. Passamos atestados de incompetência aos velhos como se entendêssemos alguma coisa de prescrição de atestados. Ora nós. Mas pensando bem, até dava jeito, porque com a crise que para aí vai na saúde... Bom, como se determina que as pessoas idosas são mais frágeis e tontas, não surpreende que o cuidado assuma uma dinâmica altamente protetiva e defensora da segurança com grades, com portas fechadas à chave, imobilizadores, lençóis que servem de imobilizadores, atividades pré-estabelecidas, cuidadores que decidem o que os velhos vestem, cuidadores que decidem onde os velhos estão, cuidadores que decidem o que os velhos comem ou bebem. Os velhos no cuidado atual, que, como sabemos, é uma relação de poder autoritário, passam a ter menos recursos para contribuir ou contestar. Este desequilíbrio coloca-os numa posição mais dependente e torna-os mais sujeitos ao poder autoritário dos cuidadores. Dito por outras palavras, quem tem a faca e o queijo na mão, por assim dizer, são os cuidadores. E as pessoas mais velhas acatam. Acatam e passam fome, porque não têm nem a faca nem o queijo na mão e só comem aquilo que lhe dão.
Wayne Nelson, numa revisão da literatura, informa-nos que as trocas desequilibradas entre residentes e cuidadores são uma característica central nos lares de idosos. As pessoas idosas que dependem dos cuidados dos profissionais e a sua posição de impotência permite-lhes poucas oportunidades de opinar e contestar os cuidados que recebem. Em vez disso, os residentes, na maioria das vezes, usam a submissão e a subserviência aos funcionários para sobreviver. Deixo o link deste estudo na descrição deste episódio. A ausência de voz ativa e de controlo da sua vida é uma marca distintiva na vida das pessoas que precisam de cuidados em centros de dia, em serviços de apoio ao domicílio, mas particularmente em lar de idosos. Permitir que os velhos votem pode ser uma questão menor. Talvez uma questão de primeiro mundo, onde, em contextos assoberbados de problemas que parecem não ter fim à vista, como por exemplo recrutar e fixar cuidadores qualificados, é um enorme desafio. Mas convenhamos, até que morram, de facto, as pessoas mais velhas que precisam de apoio ainda continuam a ser pessoas. Tão pessoas quanto nós, tão válidas quanto nós, tão capazes quanto nós, tão úteis quanto nós e tão dignas de exercer a possibilidade de votar quanto nós. E eu recordo-vos, foram estes homens e mulheres que hoje são velhos quem conquistou a liberdade que hoje usufruímos. Por isso, por que é que não votam? Por isso, por que é que não são estimuladas a votar? Bom, talvez porque quem trabalha nestas instituições se tenha rendido ao óbvio. Talvez porque quem trabalha nestas instituições esteja cansado. Mas então, se estão cansados, eu dou uma mãozinha. Se acha que os velhos não pensam, vamos então pô-los a pensar e a falar sobre política. Nos últimos anos em que trabalhei numa estrutura residencial para pessoas idosas, a minha colega e grande amiga Sofia e eu desenvolvemos sessões de esclarecimento e de reflexão acerca das eleições que naquele período se iriam realizar. Então, num PowerPoint, colocámos as principais ideias e propostas dos candidatos, associámos a isto o rosto de cada candidato e o logotipo de cada partido político associado a cada candidato. E depois convidámos os nossos amigos mais velhos a estarem presentes nesta sessão. Esteve presente apenas quem quis. Falámos, ouvimos, vimos alguns debates em conjunto, ouvimos, partilhámos ideias e, por fim, quando todos estavam esclarecidos acerca de quem iriam potencialmente votar, acedemos ao voto antecipado que, à data, era possível nestes contextos por motivos de pandemia provocado pela Covid-19. Tal, mas no dia 10 de março é domingo, dia de eleições é sempre no domingo, é uma chatice. E nós ainda por cima não trabalhamos no domingo. Compreendo. Isso só vai exigir mais um pequeno, grande esforço, que é o de consciencializar os familiares ou pessoas significativas sobre a importância de levar o seu ente querido a votar. É um direito, e recordo-vos, mais uma vez, é um direito conquistado por aqueles que agora são velhos, para que nós, mais novos, vivamos em liberdade. É importante que não nos rendamos ao óbvio. É possível que as pessoas adultas mais velhas votem, assim sejam criadas as condições para que o façam. Porque, na verdade, se vivemos hoje em liberdade, muito o devemos a eles e a elas. E, já agora, antes dos velhos acabarem de facto numa urna, levem-nos às urnas de voto, se elas quiserem. Por aqui me fico hoje. Obrigado por me ajudarem a pensar acerca destas questões. Recordo-vos que o In English está a apoiar este podcast com a tradução na íntegra para inglês do que aqui vou dizendo. Deixo o link na descrição. Conto convosco no próximo episódio. E já agora, no próximo episódio vou discorrer sobre horários de visitas, de refeições, de levantar, de deitar, de ir à casa de banho, em lares de idosos e não só. Até lá, eu sou o Ricardo Crispim, fiquem bem.